Olá, sétimo ano! Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso segundo vídeo sobre o feudalismo e sobre também a Idade Média. Bom, turminha, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, certo? A gente vai corrigir os exercícios que a prof enviou para vocês na última semana. Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhada naquelas perguntinhas que a prof mandou. Primeira delas, né? Qual a estratégia usada pelas dinastias para se manterem no poder? Quando eu estou falando de dinastias e Idade Média, tem duas dinastias na Europa que a gente precisa saber os nomes e lembrar de alguns reis. Essas dinastias, a primeira delas, dinastia Merovingia, a segunda, dinastia Carolíngia, né? São dinastias que foram tomando poder naquele antigo Império Romano que já caiu e que foram criando territórios e foram invadindo aquele território e com isso, pessoal, criaram estratégias para se manter no poder. Lembrando que esse antigo território era o Império Romano. Esses indivíduos dessas dinastias, eles não são romanos, eles são bárbaros. Bárbaros de que origem? Germânica. Como é que a gente chamou esses bárbaros de origem germânica? Os francos, né? Então, os francos invadem, tomam o poder, tomam o governo. Quem vai governar são os reis das dinastias Merovingia, Carolíngia, mas eles precisam se manter no poder, e isso é muito difícil, porque eles são diferentes, com uma cultura diferente dos romanos, e eles vão criar uma estratégia. Que estratégia vai ser essa de se manter no poder sendo tão diferente? A estratégia deles vai ser invadir, mas não modificar a cultura dos romanos. Eles invadem e eles vão modificar a cultura deles, bárbara, para conseguirem se adaptar a esse espaço. Um exemplo disso é a religião. Os bárbaros, eles tinham outras religiões, mitologias, né? E eles têm vários outros tipos de compreender a fé. Bom, e o que acontece? Esse espaço que eles invadem é um espaço cristão e por isso esses bárbaros francos, né, eles estarão adentrando ao cristianismo e eles vão se converter e passarão a viver como cristãos. Isso é bem importante. Então, quando a gente fala sobre essas dinastias, é interessante criar essa resposta. As dinastias Merovingia e Carolíngia utilizaram-se da aproximação com a Igreja Católica, com o cristianismo, para se manterem no poder. Como que eles fizeram isso de forma prática? Bom, os francos tinham exércitos fortes, né? Por isso que eles invadiram Roma e conseguiram ficar com aquele espaço. Eles pegaram esses exércitos e eles ajudaram o Papa a expulsar os muçulmanos, que a gente ainda não estudou, mas que daqui a pouquinho vai aparecer, e também ajudaram o Papa a conseguir novas terras, novos territórios. E esses territórios que foram conquistados pelo Papa passaram a ser espaços cristãos também. Então, o Papa queria mais terras. O que os francos fizeram? Emprestaram seus exércitos. Esses exércitos conseguiram essas terras. E aí o Papa, ele começa a curtir mais esses francos. E nos seus discursos e tudo mais, ele vai passar essa boa imagem para os romanos do governo dos francos. Eles são amigos, eles são irmãos nossos, eles também são cristãos. Então, os francos dão o exército, o Papa recebe as terras, expulsa os muçulmanos, que é um povo com uma religião bem diferente do cristianismo, e ao mesmo tempo o Papa vai aprovar, vai dar o selo aprovado para o governo dos francos. Qual a importância dessa amizade, né, com a Igreja Católica? É isso aí, garante aos francos que eles têm um apoio religioso. Assim, seu governo não será contestado.
Se o chefe máximo da igreja diz que os francos são bacanas, vamos apoiar o governo da dinastia Merovingia, vamos apoiar o governo da dinastia Carolíngia, o povo vai apoiar. E com isso, esses imperadores, esses reis, vão se manter no governo sem cair, sem serem questionados, né? Por quais motivos os romanos fugiram para o campo? Essa aí a prof já explicou na última vídeo. Que motivo foi esse? Os outros bárbaros que também invadiram esse antigo Império Romano. Lembra que os francos, eles não vão alterar a cultura dos romanos, mas existem outros povos que são muito violentos, muito repressivos, e eles vão tentar invadir esse antigo território. E aí, muitas pessoas vão ter medo, e elas vão fugir em direção aos campos, né? Às terras mais afastadas, às terras mais distantes. Nessas terras mais distantes, existem militares que receberam terras lá do Carlos Magno. Essas terras que esses militares receberam, elas foram fortificadas. Dentro delas existe um castelo e existem muitas outras terras. Então, a galera que fugiu para o campo bateu lá na porta do senhor feudal e pediu abrigo. E aí a prof fez um esqueminha assim para vocês, para a gente saber assim como é que aconteceu. O rei doou as terras para os nobres que eram militares, certo? Esse nobre passou a ser chamado de senhor feudal. Bom, então ele tinha um feudo. Quantos feudos tinha na Europa? Vários, muitos, né? Então, o que era um feudo? Tem toda a fortificação, o castelo, tem um moinho, tem uma igreja, tem o manso servil, o manso senhorial, tem muitas terras dentro desse feudo. Quem procurou o senhor feudal pedindo abrigo? As pessoas que tinham medo dos bárbaros e que fugiram para o interior. Esse senhor feudal doa suas terras por um cara que a gente vai chamar de vassalo. Esse vassalo, na verdade, ele é um servo do senhor feudal. Para viver nessas terras, ele vai pagar um monte de impostos, né? Os servos trabalham para o senhor feudal e pagam impostos, né? Os servos recebem do senhor feudal proteção, né? Eles vivem no espaço protegido, o senhor feudal tem o seu exército e também vão receber uma terra para produzir. Mas prestem atenção que são pagos vários impostos, né? Quais são esses impostos? Talha. Talha significa talhar. Vou dar um exemplo bem prático. A mãe fez um bolo, ou o pai fez um bolo também, né? E aí eles disseram, não talhe o bolo até eu chegar. Só que aí tu tá com fome, né? Quer lá tirar um pedacinho de bolo, aí você corta o bolinho, tira um pedaço, talhou o bolinho. Talha é tirar um pedaço. Então, o que acontece? O servo, né? Ele vai tirar um pedaço da sua produção de grãos e vai doar essa produção, essa parte, para o senhor feudal. Produzir muito milho. Parte do meu milho eu preciso entregar para o senhor feudal. Como é que é o nome desse imposto? Talha. Eu talhei, eu cortei parte da minha produção e entreguei para o senhor feudal. Bom, segundo imposto, corvéia. Corvéia? Não, corvéia. Corvéia significa que o senhor feudal vai exigir dos seus servos que eles trabalhem alguns dias da semana nas suas plantações. Bom, então um feudo tem muitas famílias. A família X trabalha segunda e terça nas terras do senhor feudal. A família Y trabalha quarta e quinta. Então ocorre um rodízio dos servos no trabalho, no plantio dessa plantação que pertence ao senhor feudal. Por quê? Porque o senhor feudal não vai estar lá plantando, né, gente? E ele já deu a terra, tá dando proteção para esse servo. Então o servo tem que prestar esse serviço para o senhor feudal. Terceiro imposto, banalidades. O que são essas banalidades? Bom, o servo, ele não tem um forno, ele não tem moinho, muitas vezes ele não tem ferramentas. Então, para usar
a ferramenta, eu quero fazer um pão. Ele vai ter que ir lá usar o forno do senhor feudal. E aí o senhor feudal, como é que ele vai cobrar esse servo, né? Eles não têm uma moeda, eles não têm um dinheiro circulando. Como é que ele vai cobrar esse servo? O que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: fulaninho, o senhor feudal, fulaninho, quantos pães tu pensa que tu vai fazer lá no meu forno? Aí ele vai falar, vou fazer 7. Vai fazer 7 pães usando o meu forno. Quem sabe tu me dá 4 e eu te deixo usar o forno. Tá aí o servo. Mas 4 é bastante, né? Mas não tenho o que fazer, eu não tenho forno. Então eu preciso usar o forno do senhor feudal. O que eu vou entregar para o senhor feudal? Aquilo que eu produzi. Então esse imposto que você paga para usar ferramentas do senhor feudal, a gente chama de banalidades. Isso pode acontecer com o moinho também. O servo não tem um moinho para moer grãos. Então se ele quiser moer os seus grãos, ele vai usar o moinho do senhor feudal. Para pagar esse senhor feudal pelo uso do moinho, ele vai entregar parte dos grãos que foram moídos. Entenderam? Bem facilzinho. O que faz a gente pensar? O servo ganha uma terra, o servo também vai ter sendo protegido, mas, pessoal, a vida desse servo não é muito fácil não, né? Parte da produção dele, ele tem que entregar para o senhor feudal, ele precisa trabalhar nas terras do senhor feudal algumas vezes por semana, e se ele quiser usar alguma ferramenta que ele não possui e precisa pedir emprestado para o senhor feudal, ele também precisa pagar. Então é uma sociedade que nos mostra que a vida dos servos não é muito fácil, tá? Turminha, deixei um encaminhamento bem legal para vocês para a próxima semana. Façam com bastante atenção, porque esse encaminhamento ele fala sobre a sociedade do período feudal. Lembrando que em primeiro lugar vem a igreja, em segundo lugar vem esses nobres, o senhor feudal, e em terceiro lugar, sofrendo muito, pagando muito imposto, vem os servos, ok? Turma, por hoje era isso. Boa sorte com as atividades e se cuidem também, certo? Um beijão para vocês.